E assim, chegamos hoje, pela graça de Deus, ao nosso 15º encontro, 15ª aula, né? E vamos entregar este momento ao Espírito Santo. Estamos aqui na presença de Deus, mas nós pedimos ao Espírito Santo porque nós não podemos começar nenhuma obra sem o Espírito Santo. Sempre precisamos pedir ao Espírito Santo a sua presença, que é real no meio de nós. Mas quando nós pedimos ao Espírito Santo, quando nós entregamos o momento ao Espírito Santo, nós estamos dando liberdade para que Ele trabalhe naquilo que nós precisamos, no nosso coração, né? Então vamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E hoje, minhas queridas, né? Meus queridos, quem está aqui comigo hoje acompanhando, quero te dar as boas-vindas, dizer muito obrigada, né? A Valquíria está aqui dizendo, a Escola de Maria é uma bênção, né? Ter a Virgem Maria na nossa vida é uma bênção, ela que nos ensina tanto, Nossa Senhora que nos ajuda tanto, né? A caminhar naquilo que Deus quer. Nossa Senhora que nos incentiva, Nossa Senhora que nos prepara para viver a vontade de Deus, né? Então não podemos viver sem Nossa Senhora, não é verdade? E esta mãe querida é aquela que nos inspirou a Escola de Maria, porque ela quis estar muito próxima de nós, ela quer nos ajudar, ela tem sede de nos ajudar a sermos cada dia mais próximos de Deus, né? E o que nos aproxima de Deus é justamente o aprendizado das coisas de Deus. Muitas vezes nós caminhamos distante porque não sabemos, não é mesmo? Não temos ainda um conhecimento, né, espiritual, enfim. Então, hoje, nesta 15ª aula, nós temos o tema: como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Quem foi que disse isso? Isabel, quando a Virgem Maria a visitou, né? Quando nós rezamos lá, se você tem o costume de rezar o terço, né? Você que está nos assistindo agora e os que vão assistir depois, muitas pessoas buscam, né? E acessam depois este vídeo. Então, muitas vezes pessoas que vão passando, né? Ali o dedo no celular e acaba chegando até nós, né? Não coincidentemente, não, mas providentemente. Então, para esses eu digo hoje, eu pergunto, né? Você conhece a oração do Santo Terço? Para iniciar a nossa conversa, você conhece a oração do Santo Terço? É uma oração poderosa demais, né? Que nos ajuda a meditar a vida de Jesus colocando a nossa vida e nos ajuda a ser mais cristãos, né? Mas quem reza o terço dos mistérios gozosos conhece que lá no segundo mistério nós vamos contemplar a visitação da Virgem Maria, sua prima Isabel. Depois que ela é visitada pelo anjo, né? Ela então sai a serviço. Ela vai em busca, né, da sua prima Isabel, que estava precisada, né, já muito idosa, estava grávida. Então, a Virgem Maria é aquela que é atenta e zelosa às nossas necessidades, né? E então ela foi até a casa de Isabel. E como que ela sabia que Isabel também estava grávida, se ela morava tão distante, não tinha contato? O próprio anjo que visitou a Virgem Maria, né, o arcanjo Gabriel, ele disse para ela, e ele, ao dizer, né, que, olha Maria, para você ver como para Deus nada é impossível, a sua parente, né, Isabel, a sua prima Isabel, ela também está grávida, já no 6º mês. Isabel, que foi estéril a vida inteira, e além de ter sido estéril a vida inteira, ela também estava muito idosa. Então o anjo disse, né, olha Maria, para você ver como para Deus nada é impossível, e ali ele contou. E então ali a Virgem Maria descobriu
que a prima dela estava grávida, então ela pensou, ela deve estar precisada, porque é idosa, grávida, né? Então ela está precisada de ajuda. Olha, a Virgem Maria é aquela que já logo levanta a antena quando vê que um filho, né? Hoje, um filho, Isabel não era filha, mas nós estamos falando na palavra hoje atual, né? Mãe, a Virgem Maria é a mãe que vê a necessidade de um filho. Ela percebe de longe a necessidade de um filho e vai ao encontro. E quando a Virgem Maria se colocou, né, a caminho e chegou lá na casa de Isabel, Isabel fez essa pergunta para a Virgem Maria, que está lá em Lucas 1, versículo 43. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Vamos meditar um pouquinho sobre essa mensagem que tem para nós, esta pergunta que tem para nós hoje? Algumas vezes já me senti inferior a muitas outras pessoas. Quando isso acontecia, sentimentos apavorantes assumiam o controle da minha vida e me levavam a concluir que era, de fato, a pior e a menor das pessoas. Por quantas humilhações passamos durante a vida que nos tornam infelizes e fazem com que percamos o chão que nos dá estabilidade. Sentimos-nos menores e não conseguimos recuperar nossas forças e seguir o caminho. Como é difícil quando nos sentimos humilhados, menos, né? Vemo-nos como que esgotados e sem condições de ser e de viver de forma adequada. É nessas horas, principalmente, que precisamos da presença de Maria. Maria foi aquela que, por excelência, se deixou humilhar. Ela, sim, abriu a vida dela para Deus e não se incomodou o que ela iria viver de humilhação para as pessoas. Então hoje, nesta mensagem, né, é muitas vezes para a gente pensar como tem sido a nossa vida, o que tenham falado, o que tenham falado de você, o que as pessoas tenham dito, né, você é isso, você é aquilo, então, olha, a fulana tem sido isso. Muitas vezes a gente se deixa levar pelo que dizem de nós. E aí muitas vezes a gente até entra, né, a gente compra esta ideia e muitas vezes a gente já perde a força, já não consegue se levantar, fica numa prostração, se sentindo humilhada, no desmerecimento, eu não sirvo para nada, eu não mereço nada. E aí a gente não para pensar que isso é uma opinião do outro. Mas é Deus que está falando isso? É Deus que está falando isso de você? É claro que é muito importante quando muitas pessoas começam a falar muito uma característica nossa. Claro que é importante a gente começar a ficar atenta, fazer uma autoanálise, uma autocrítica, mas na intenção de ser uma crítica construtiva. Que isto é o quê? Peraí, deixa eu analisar. Isso que estão falando de mim, tem razão? Realmente é isso? Tem razão de ser isso que estão falando, né? Então é bom sim para a gente ter aí um termômetro, porque às vezes a gente mesmo fica despercebido, não se dá conta e não tá legal e as pessoas nos avisam para o nosso melhor. Mas é verdade que as pessoas muitas vezes falam de nós para nos diminuir. E é aí que nós temos que olhar com o olhar de Maria. Maria também, quando engravidou, muitos falaram dela. Falaram tantas coisas. Ela sabia que ela ia escutar muito, mas ela estava na obediência de Deus, ela estava fazendo a vontade de Deus. Então ela só ouviu o que Deus tinha para falar. Muitas vezes a gente não se dá conta que as pessoas dizerem, você é isso. Às vezes a gente cresce ouvindo das pessoas, você é isso. Você... Pessoas que nos diminuem. Pessoas que rejeitam, pessoas que não se incomodam em chatear a gente, pessoas que não se incomodam em nos machucar e falam tantas coisas que nos diminuem tanto.
E aí a gente vai comprando esta ideia e vai se sentindo inferiorizado, vai se sentindo uma pessoa inútil. E aí a gente vai comprando tanto isso, vai afirmando tanto isso para nós mesmos, que chega uma hora que nós mesmos começamos a nos desprezar. Nós mesmos começamos a acreditar que nós somos inúteis, que nós não servimos para nada, que nós somos isso ou aquilo que estão falando, a gente começa a acreditar que é. Só que não. Só que não. Quem nós somos é diferente de quem nós estamos sendo. Ser é diferente de estar. Eu sou a Elaine. Eu estou vivendo tal coisa. Eu não sou o que eu estou vivendo. O que nós estamos vivendo muitas vezes é o tempo, é uma etapa, é um momento. Mas o que eu sou é aquilo que me define. E o que tenham falado de você é o que te define? Não. Faça um filtro, sim, mas com a consciência de que o que te define é aquilo que Deus te fez para ser. E sabe o que você é? Um filho, uma filha muito amado de Deus. Nós não somos o que nos taxam, o que acham que somos. Nós não somos o que dizem que somos. Principalmente se for para nos diminuir. Não. O Pai que nos fez e nos conhece profundamente, Ele nos exalta, Ele nos honra, Ele nos respeita, Ele nos aceita. Por que o outro vai nos diminuir? Por que nós vamos permitir que o outro tire de nós esta honra de filho e filha de Deus? Merecedores? Não. Ninguém é merecedor de nada. Como Isabel perguntou, como eu posso merecer a visita do meu Senhor? A visita da mãe do meu Senhor. Nós somos merecedores das coisas de Deus? Não. Tudo é graça. Ninguém merece nada. Tudo é graça. Mas percebam que Maria é especial. Porque ela pensa de forma especial. Ela se lembra da sua própria história de vida. Está marcada profundamente pela ação de Deus, que se tornou um exemplo vivo daquilo que Deus fez em relação a ela. Ela também não se sentia merecedora. Ela também cantou no Magnificat, né? Que a minha alma exulta de alegria em Deus, né? O meu Salvador, porque olhou para a humilhação da sua serva, Ele fez maravilhas em mim, Ele olhou para a minha pequenez. Ela reconhecia que ela não era merecedora, né? Mas este olhar de Maria é para nos ajudar a entender que não é merecimento, é graça. Mas uma vez que eu não mereço, mas Deus me deu a graça, então não vou perder tempo falando eu não mereço, fazendo, sabe, essa ideia, assim, essa falsa humildade, mas eu não mereço isso. Não, merecer não merece mesmo, mas é graça de Deus, então aproveite. E Maria nos deixa isso bem claro. Ela traz a lembrança que Deus foi buscá-la lá na insignificante Nazaré. Maria vivia num lugar onde ninguém via, ninguém sabia, ninguém conhecia, era totalmente escondido. Mas Deus nos vê no mais profundo do nosso escondido, no mais profundo da nossa alma, da nossa vida, da nossa casa. Deus nos vê e vem ao nosso encontro. Por isso, quando ela ouve Isabel, ela sabe que a experiência dela também é a sua. Como posso receber sua visita? Ela também ficou assim, sem entender, questionando quando ela recebeu a visita de Deus através do anjo. Então ela entendeu o que Isabel estava vivendo, né? Nossa, a gente fica passada com coisas que Deus faz para nós. E esta é a expressão mais bela daqueles que reconhecem que a vida e a presença de Deus se materializam bem na sua frente. Não merecemos tão bela e poderosa presença, não. Nós poderíamos até pensar, né? Mas Maria assume a conduta do próprio Deus que se faz próximo. Isabel não entende como Maria poderia ali se fazer presente. Mas Maria sabia que somente junto a Isabel seria de fato Maria. Isabel poderia se sentir pequena e inadequada,
Mas Maria, com a sua presença, dizia que aquele momento era somente dela e que deveria aproveitá-lo. Olha, Nossa Senhora nos ajuda a perceber esta riqueza de não ficar perdendo tempo e ficar tentando entender as coisas de Deus. Nós não vamos entender nunca as coisas de Deus. As coisas de Deus não é para ser entendida, é para ser obedecida, é para ser vivenciada, né? Os mistérios de Deus a gente não entende, não perca tempo tentando entender. Mas a Virgem Maria justamente nos dá este conselho. Não tente entender as coisas de Deus, mas aproveite o momento. Aproveite a oportunidade. Deus está te visitando. Deus está visitando a tua vida de alguma maneira muito especial. É sempre especial a visita de Deus. Mas você está passando uma dificuldade? Deus te visita também nessa dificuldade. Não queira entender o porquê que você está passando essa dificuldade. Entenda, aproveite a visita de Deus para você nesta hora. Você está passando um momento de surpresa de Deus? Nossa, você se encantou? Não fique perdendo tempo tentando entender nada. Viva este momento. Abrace a graça que Deus está te entregando. Ele quis te entregar, Ele quis te dar. Você recebeu uma bênção, uma graça de Deus. Aproveite, não queira entender nada. Aproveite, agradeça, tenha o coração agradecido. Viva essa situação. Isabel estava ali na porta com Maria. E quando Isabel disse, mas ao que devo esta honra? Como eu posso merecer? Maria como que disse para ela, não fica preocupada com isso não perde tempo com isso não. Deus está te visitando. O Espírito Santo está realizando maravilha em você. Não perca tempo querendo saber de onde veio, por que veio, como que veio. Não, entenda que veio de Deus e assuma isso na tua vida, saboreie. Muitas vezes a gente não saboreia as graças de Deus porque a gente fica perdendo tempo querendo entender coisas que não competem a nós. Não merecemos mesmo. Ponto final, entenda isso. Somos falhos, somos pecadores, somos totalmente desobedientes, filhos que muitas vezes não agradam ao Senhor. Então nada é por merecimento. No que depender de nós não é merecimento. Porque até o que de bom a gente faz é Deus que causa na gente para fazer. Até um arrependimento que nós temos para nos confessar, foi o Espírito Santo que causou em nós esse arrependimento. Então, nós por si só não fazemos mesmo nada para merecer. Mas nós temos a graça de Deus, nós temos a visita de Deus no decorrer da nossa vida. E então é isso que nós precisamos olhar e é isso que nós precisamos saborear. Maria soube aproveitar. Ela também, quando o anjo a visitou, ela sabia que ela ainda pensava isso, mas por que ele está me saudando assim? Ela também não entendeu. Mas ela, logo de prontidão, ela já absorveu aquela presença dele, ela não ficou perdendo tempo e ela já começou a viver o bom que Deus mandou para ela, a maravilha que Deus mandou. Então as graças de Deus, as belezas de Deus é para a gente saborear, não é para ficar perdendo tempo. Não é para ficar se desgastando, não, é para saborear. Se Deus te mandou, é seu, aproveite, você merece. Não, mas Deus quer que você mereça, então use. O que de bom veio, bendito que vem em nome do Senhor, o que veio de Deus para a sua vida? O que você reconhece que veio para a tua vida que você não consegue nem curtir de tão bênção que é? Mas o que você está vivendo de tão difícil que você não consegue também entender? Aonde foi que você errou para merecer tanto sofrimento? Não perca tempo pensando. Acolha esse sofrimento, abrace esse sofrimento e viva junto com Jesus. Diga, Senhor, eu acolho esse sofrimento. Muitas vezes eu sim penso que eu não mereço, mas se o Senhor permitiu é porque o Senhor está tirando algo de bom disso. Então, eu acolho sim o sofrimento. Eu acolho sim essa dificuldade, mas eu creio que o Senhor está enviando a cada dia um anjo para me ajudar a vivenciar essa história e chegar ao final para receber a minha coroa da vitória. Se hoje ainda eu não estou merecendo o melhor de Deus, vamos então entregar como sacrifício aquilo que ainda está difícil, porque Deus nos dará a graça, Ele dá para todos os seus filhos. Lembrando que Deus nos visita na alegria e na tristeza.
Deus tem um compromisso sério conosco. Nós é que não levamos nada de Deus a sério. Mas Deus, ele leva a sério quando ele promete, né? Que ele cuida de nós na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Esse é o compromisso que a gente faz, né? Matrimonial. Mas Deus também tem uma aliança conosco. Que ele não está conosco só quando a gente é bonzinho. Mas principalmente quando nós estamos caídos, derrotados e precisados. Então saboreie a presença de Deus na alegria e na tristeza. Não queira entender. Só queira saborear. Ah, mas como que eu posso saborear uma dificuldade? Em oração. Entregando para Deus todos os dias como sacrifício. Entregando na cruz de Jesus. Para que você possa receber um dia a coroa da vitória. Pelo merecimento de ter... Mereça pelo menos por ter aceitado o sofrimento. Né? Isabel poderia se sentir pequena e inadequada. Mas Maria, com a sua presença, dizia que aquele momento era somente dela e que deveria aproveitá-lo. Os momentos a gente precisa aproveitar porque eles passam, né? E às vezes não temos outra oportunidade. Maria, dessa forma, joga por terra todo sentimento que poderia anular a presença e o poder de Deus em nós. A visita de Maria não é para aqueles que se acham os melhores, mas sim para os pequenos e vulneráveis. Aqueles que nada são numa sociedade construída somente para aqueles que são. Eu vou repetir. A visita de Maria não é para aqueles que se acham os melhores, mas sim para os pequenos e vulneráveis. Aqueles que nada são numa sociedade construída somente para aqueles que são. Neste pequeno contexto, também é para a gente entender que a presença da Virgem Maria na nossa vida é sempre para trazer Deus. Nossa Senhora nunca vem para se aparecer ou para se apresentar. Ela nunca volta para si, nada. Por isso que aqui está dizendo que Maria joga por terra todo sentimento que poderia anular a presença e o poder de Deus em nós. Quando Isabel disse, nossa, mas como eu posso merecer que a mãe do meu Senhor venha aqui? Maria podia aproveitar esse momento e dizer, né, nossa, se sentir maravilhosa. Nossa, ela está dizendo que eu estou aqui, não. Maria já logo disse, não se preocupe com isso. Acolha a visita de Deus. Ela já se tirou de cena. Tá vendo como Nossa Senhora sempre conhece o seu lugar? Ela não se aproveita dos momentos para se vangloriar. Se tem uma coisa que ela não faz é roubar a glória de Deus. Ela sabe o lugar dela. Eu sempre repito isso. Né? Então a gente, não, por mais que a gente coloque Nossa Senhora à frente, ela se retira. Quando Isabel disse, como eu posso merecer? Ela exaltou Maria. Mas Maria na hora desceu do pedestal dizendo, não esquenta a cabeça, curta essa visita de Deus. Ela já trouxe Deus para Isabel. Ela mostrou para Isabel que era Deus que estava ali. E não porque Maria é Deus, não. Mas porque no ventre dela, ela não disse, como eu posso merecer que a mãe do meu Senhor, o Senhor para ela é Deus. Maria também sabia que aquele menino era o Senhor da vida dela. Ela era mãe, mas ela também é filha de Deus. Então Maria sabe se comportar. Nós não precisamos colocá-la em lugar nenhum, porque ela sabe o lugar dela. Maria não se deixa manipular, Maria não se deixa levar pelas coisas. Ela sabe quem ela é, ela não se deixa levar pelo que dizem dela, porque ela sabe se comportar, ela sabe se colocar onde é o lugar que Deus deu para ela. Então neste momento, nós temos que lembrar que nós somos escolhidos por Deus para vivermos uma linda história, projetada pelas mãos de Deus. E depois daqui, viver com Ele para sempre, em toda a eternidade. Então que nós possamos sempre nos voltar para este Senhor, acreditando a ponto de ser convencido, né? De que nós somos aquilo que Deus fez em nós. Nós somos aquela que Deus criou para ser. E não o que falam de nós. Não o que julgam que somos. As pessoas não nos conhecem. Ainda os que moram conosco não são capazes de nos conhecer profundamente. Só Deus nos conhece. E Ele não nos julga, Ele não nos fala palavras que nos humilham, não.
Por isso, se você tem vivido, né, também esta realidade de alguém que tem te humilhado com palavras, tem te colocado numa posição que não é a sua, renuncie isso hoje. Perdoe e renuncie. E acolha o ser que Deus te deu. Quem você é que Deus fez? Um filho, uma filha muito amada, muito respeitada, muito querida. Ninguém mais tem o direito de tirar esse seu lugar. Ninguém tem o direito de te humilhar, de te desfazer, de te desmerecer. Não. Renuncie isso. E acolha o que Deus fez de você. Acolha o que Deus fala a teu respeito. Deus te ama, Deus te acolhe, Deus te respeita, Deus te quer do jeitinho que você é. Claro, precisamos sim buscar, né, nos reconciliar cada vez mais. Nós devemos sim buscar ser sempre uma pessoa melhor para nós mesmos e para Deus. E consequentemente seremos melhores para os outros. Mas ainda que a gente seja boa, sempre terá quem não o reconhecerá porque não nos conhece. Então que hoje o Senhor possa nos ajudar. E que a Virgem Maria possa também nos ajudar a ter este olhar para aquilo que Deus fala de nós. E não ao que dizem, porque isso nos subjuga. E nós não merecemos. Nós merecemos o amor de Deus. Ele sim, que quer nos dar este amor. Ele quer que a gente mereça. Ele nos fez merecer este amor. Então acolhamos o amor de Deus e não as palavras falsas. Amém? Fiquemos na graça de Deus. Fiquemos na certeza de que somos muito amados, muito queridos. Isso sim nós somos. E numa pequena oração para este dia, se nós podemos fazer uma oração tão curta, é dizer: sinto-me pequena, querida mãe, mas a sua presença junto a mim me torna grande. Obrigada. Obrigada porque em minha insuficiência eu encontrei a plena suficiência em ti, mãe querida. Sigamos sempre os conselhos de Nossa Senhora, porque ela nos ensina a sermos sempre pessoas melhores para Deus, para nós e para o outro. E assim nós vamos ficando, agradecendo, nos despedindo. E eu te convido no próximo domingo, a nossa próxima aula, né? Onde a nossa mestra, a nossa mãe, que nos ensina cada vez mais a sermos mais livres em Deus.